Então, Flávio Dino. O legislativo vota as leis. O poder executivo executa as leis. E o poder judiciário julga de acordo com as leis. Isso a gente aprendeu. No ensino fundamental e médio. No meio do caminho, o Congresso Nacional legitimamente muda a Constituição e diz assim: além de elaborar o orçamento, que é uma lei, nós vamos executar o orçamento. Se alguém violou a separação de poderes, é quem votou isso. Correto? O judiciário é chamado a dizer: não precisa de marco regulatório para esta novidade? Isto é invasão? O judiciário está invadindo a esfera dos outros poderes? O judiciário não tem legitimidade para isso? A minha hipótese que eu trago para vocês nessa noite é que o judiciário não só pode, como deve decidir essas questões. Concluo dizendo a vocês duas palavras. A primeira: esta é uma marca do nosso tempo que veio para ficar. Essa ideia de autoprotagonismo, que não pode significar protagonismo total, mas esse autoprotagonismo do Poder Judiciário no Brasil... Engraçado, autoprotagonismo, né? Protagonismo, essa ideia de protagonismo, né? Autoprotagonismo significa, sabe, meio que, né, tá sendo bem redundante. Autoprotagonismo. Minha hipótese, essa não é uma hipótese nova, essa hipótese já é bem antiga, Dino. Essa hipótese é conhecida, tá? É o neoconstitucionalismo. O Barroso já defende ela antes de você, mas assim, a galera na gringa já defende há muito tempo, tá? Vocês só estão usando isso porque você está tentando, numa faculdade de Direito, validar vocês como um superpoder. Que é isso, né? Autoprotagonismo, você está tentando também fazer um eufemismo para superpoderes. Vocês querem ter superpoderes. O que ele falou é o seguinte: ele começa com uma argumentação válida. Cabe ao legislativo executar o orçamento como eles estão fazendo? Não, não cabe. Isso é ilegal, né? O que eles estão fazendo com as emendas é naturalmente legal. Porque você está tendo o país sendo administrado por 513 deputados. Essa é a prática. Eles pegam um naco gigante do orçamento, que contém uma pequena capacidade de investimento, que é a real, e aí eles saem pegando o orçamento e saem eles executando da maneira deles pelos municípios ao redor do Brasil. É isso, o orçamento secreto é isso. Aí ele começa, né, abre uma hipótese, né, ó, isso aqui é válido. Aí ele puxa a confiança, poxa, entendi, ó, tem um ponto. Caberia, por exemplo, ao judiciário intervir aí, por exemplo, entrarem com uma ação de inconstitucionalidade sobre a postura do legislativo nisso? Sim, cabe. Olha, ali era um caso cabível. Aí ele pega esse caso, que vira um caso anedótico, porque é um caso que é válido, e aí ele tenta justificar todo o resto, que aí ele entra pro autoprotagonismo, que são os superpoderes. Entenderam? Ele pega um caso, acaba virando um caso anedótico que justifica todo o resto. Isso não justifica essa invasão absurda que o judiciário faz no executivo e no legislativo. Isso não serve para justificar. Que o que ele está falando aqui é o seguinte: então entendi, então para resolver aquela questão que nós poderíamos atuar, nós temos que ter um poder e aí nós vamos permanentemente invadir as prerrogativas dos outros poderes. Nem fica de pé quanto o discurso que ele está falando. Que é isso? Vocês entenderam o salto? Que ele é uma malandragem no discurso do cara. Algo que veio para ficar, a minha ótica. Principalmente porque nós estamos vendo as dificuldades próprias do mundo da política. Se a política não consegue resolver os problemas, isto vai para algum lugar no mundo. E isto também se refere ao Brasil. O Supremo, portanto, a meu ver, independentemente da coragem ou da opção teórica de cada julgador, está, entre aspas, condenado, entre aspas, a arbitrar temas políticos, econômicos e sociais, o que significa dizer que nós vamos continuar apanhando muito. Assim, ele usou esse evento para instituir uma ditadura? É lógico que ele está falando sobre a imposição. Não entra nessas coisas agora. Continua o seu raciocínio. Eu não acho que nós temos que, na prática, tá? Agora, na correlação de forças que nós temos, imaginar que nós venceremos esses caras.
Porque o próximo presidente da República, ele só será presidente da República, e vou levantar aqui pra vocês, porque ele fará, em algum momento, ou um acordo com essa mesma Suprema Corte, ou ele vai chegar lá com a bênção dessa Suprema Corte. O próximo presidente da República do Brasil, não importa quem seja, será construído pela Suprema Corte ou ele contará com a bênção da Suprema Corte. Mas fala todos os que estão nas pesquisas. Todos os que estão nas pesquisas, ou eles surgirão, assim, o Lula foi o último, assim, ele surgiu como? Ele surgiu como um beneplácito do judiciário. Os próximos, o Tarcísio tem uma ótima relação com a Suprema Corte. Pablo Marçal só será candidato e poderá participar e ganhar uma eleição se o judiciário assim quiser, entendeu? Quem tem aí? O Lula, o cara do Lula, eles já estão fechados com os caras. Então, hoje a correlação de força é uma correlação muito ruim. E quem poderia enfrentar esses caras? O Legislativo, maiormente o Senado. Aí o bolsonarismo vem com aquela história, não vamos fazer muitos senadores, eles querem fazer vários senadores. Vocês acham que os bolsonaristas vão fazer vários senadores e eles vão resolver alguma coisa? O STF vai pegar um a um. E todos vão ter medo. Ninguém vai querer comprar briga. Porque é da natureza deles, porque são vários farsantes, galera. São vários pastores mirins, entendeu? Esses senadores que vão vir aí são um monte de pastor mirim. Que o cara quer, calma, eu não vou, calma, não, que eu sou do diálogo, na verdade, né, a gente tem um discurso na campanha. É isso, são vários pastores mirim fazendo pastoragem mirim. Bem-vindo, Nilson, chegamos no 5º, vamos subir, vamos botar pelo menos Harabi Shoeb, vamos botar um monte vamos botar um monte de gente aí, vamos lá. É complicado. Então não haverá resolução disso. E mesmo o governo americano dando seus primeiros indícios aqui e ali, é capaz do STF assenta aqui, assenta ali, mas a correlação de forças não tem como ser resolvida, porque a correlação não envolve só o STF. E isso ninguém vai falar pra vocês. A correlação de forças brasileira, ela tem, vamos dizer, estas características que são profundamente brasileiras, porque no fim do dia não é só sobre a força do STF. O STF ele é uma força que ela não existe como uma ilha. Ela existe como consequência. Você fala, como consequência? É consequência do quê? Olha, a consequência, vamos dizer, de uma série de outras, vamos dizer, conjunções de forças menores que sustentam esse estado de coisas. Por exemplo, o autofuncionalismo, o poder do judiciário. Entenda uma coisa, todo mundo no judiciário ou Ministério Público recebe acima do teto. Se eles recebem acima do teto, é que eles têm capacidade de ir ao legislativo e apertar e ninguém mexer com eles para que eles possam ganhar acima do teto constitucional. Nós falamos de elite do funcionalismo, nós estamos falando basicamente, assim, no grosso, judiciário e Ministério Público. Então, se eles estão recebendo mais, se eles têm esses privilégios todos, é porque eles sabem exercer poder. E o judiciário é um caminho que eles exercem poder, o Ministério Público também. Então, por que eles fazem isso? Não é só por causa que ele faz lobby, é porque eles estão lidando com um poder, que é o poder legislativo, que é muito fraco. Eu falo aqui há muito tempo, gente, tá? Um povo complicado, um povo ignorante que vende o próprio voto, ele vai eleger legisladores frágeis. Eu gostei muito, assim, sabe uma coisa que eu fiz? Sabe o Pessoa do Novos Clássicos, estava inclusive ontem na live? Ele fez um texto sobre isso, tá lá no Twitter dele, né, explicando essa correlação. E isso precisa ser entendido, né? Várias pessoas, milhões de brasileiros vendendo voto, elegendo vereador estúpido, prefeito estúpido, deputado estúpido. Esses vereadores, deputados e prefeitos são corruptos, na sua maioria, são muito corruptos. Se eles são corruptos e estão exercendo sua corrupção pra lá e pra cá, eles vão ficar na mão do judiciário. Então, eles não querem briga com ninguém. Então, o judiciário cresce e tem força, porque o legislativo e boa parte do executivo é composto por idiotas. Outros que ganham força no jogo, a burocracia. A burocracia do Estado ganha força. A burocracia do Estado é sempre próximo do judiciário. Todos são burocratas, todos se amarram na hora de buscar o próprio interesse. Então você tem um bloco que tem muita força, e essa força não é construída porque eles estão enfrentando a direita. Essa força é construída porque eles usam o vácuo de poder dos idiotas. E no fundo, a idiotice do eleitor brasileiro e dos eleitos pelo eleitor, ela gera boa parte desse poder. Então, assim, independente de brigas com o judiciário, brigou com a direita, de Xandão, esses caras vão ter poder, e muito poder. Ou seja, a burocracia, o alto aparato do funcionalismo, STF e tal, vão ter muito poder, porque vai precisar que alguém que não tem o QI de uma ostra resolva questões importantes, dado que os homens públicos no Brasil são mongoloides, eleitos por uma população que vende o voto, uma população que na sua maioria é imoral, que toma decisões profundamente imorais o tempo todo,
vende o voto e tal, ou não tem capacidade de discernir o que tá fazendo na hora de votar ou na hora de pressionar uma liderança política, né? O Pessoa botou, ó, esse texto do Pessoa é sensacional, é na linha do que eu tô falando, é muito bom, ó. Ele diz o seguinte, ó, abre aspas, como o Congresso não faz a parte dele, fecha aspas, explica toda a política do Brasil que vivemos hoje. Funciona pela seguinte lógica: povo pouco inteligente, mal instruído, é obrigado a eleger dezenas de milhares de legisladores. Povo elege legisladores burros, preguiçosos, bandidos sem instrução. Esses legisladores não têm capacidade para cumprir a sua função como um dos 3 poderes e de ativamente criar leis originalmente pensadas em ser a mais importante. Problemas em questões nacionais não são resolvidos como deveriam ser, segundo a teoria da repartição dos poderes. Sobra para os outros 2 poderes resolverem, o executivo e o judiciário. O executivo tem a sua atuação extremamente restrita pelos outros 2 poderes para evitar que ele fique poderoso demais e consiga subverter a democracia. Só sobrou o judiciário para governar o país, o menos democrático, com menos accountable dos poderes, com menor capacidade técnica e com um perfil dos 6 membros menos diversos. Abre parênteses, todos são advogados sem experiência na economia produtiva. É impossível que o Brasil seja bem governado enquanto esse sinogórdio da relação dos poderes permanecer. Qualquer proposta de governo que não leve em conta dificilmente vai servir para muita coisa. É verdade. É verdade. É uma coisa assim, eu fico feliz ele tá falando isso. A gente tá falando isso também, vocês já viram a gente falar. E é ótimo que esse tipo de consenso cria. Igual a gente criou o consenso do Oruan, tem pessoas inteligentes como pessoa escrevendo, o próprio Antum escreve, já viu o Bisotto falar disso, a gente fala, pessoas diferentes vão falando e você vai formando um consenso. E isso é verdade. Então assim, não adianta achar que o Xandão ou o Dino existem porque eles estão enfrentando a direita. Não! Isso já existia antes. Super salário no funcionalismo, super poder da burocracia já existia. Naturalmente a crise, né, que a democracia foi levando, entregaram o estado atual, mas não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. O legislativo sempre vai apanhar do judiciário. Ele sempre vai apanhar do judiciário. Porque o legislativo é composto por ladrões, por imbecis, por gente assim interessada na próxima eleição, no próximo dinheiro, na próxima verba que vai roubar. Então, com esses caras, entenda assim, é fácil derrotar. Se você está numa posição estável, você tem estabilidade no seu salário, você dispõe de poder, você dá despachos que anulam decisões advindas de membros do Poder Executivo ou do Legislativo. E do outro lado você tem um cara que está preocupado com a próxima eleição, com o próximo dinheiro. Você derrota ele fácil. Então a burocracia derrota a política muito fácil. Aqui no Brasil a política ela é humilhada. Humilhada. Então o lance é assim, vocês vão ver reclamações até de petistas sobre a burocracia, né? O Haddad tem vários, ele vive criticando a burocracia e tal. Tá, eles são fruto da burocracia, né? Mas tudo bem, né? O lance é o petismo, as esquerdas e o bolsonarismo, no fundo, tem que entender que o nosso problema, mais do que o judiciário, é o centrão. E todos se abraçam, tá? E estão, assim, obcecados em permanecer nessa dança maluca com o centrão. E o centrão virou essa força. E o que é centrão? Né? A gente tem que aumentar a definição do centrão. O centrão é a mentalidade brasileira, convertida em ação política. Então, quando você pega a mentalidade pura do brasileiro e converte em ação política, você tem centrão. É isso. Tá? Então, não tem nada mais brasileiro do que o centrão. Ah, fulano é de direita. Tá? Se o cara é de direita, ele tá pegando ideias de fora e uma interpretação da ação política de fora e adapta a um contexto local. Ah, fulano é de esquerda. Mesma coisa. Agora, o que é a natureza pura brasileira? Tanto você pega o centrão, os caras do centrão dizem que eles não têm ideologia. O discurso do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, é falar, não, agora não temos extremos, né? Não temos ideologias. Eles adoram falar que eles não têm ideologia. O que eles querem dizer? Eu não estou aqui vendo essas correntes de pensamento que a gente acha perda de tempo, são umas perfumarias. Não é. Isso é negar que ele próprio não representa uma ideologia. E a ideologia dele é o brasileirismo. Alguns podem chamar, é o patrimonialismo, tal, tá? No fundo é a alma brasileira. O cara do centrão, ele faz coisas de brasileiro. Então não tem nada mais brasileiro ser um cara de centrão. É um cara que não tem posições definidas sobre nada. O brasileiro é assim, né? O brasileiro fala não. Se o Riso falar, eu me enquadro nisso, eu sou brasileiro. Né? Isso fala, Renan, dá uma passada lá em casa hoje. Beleza, a gente vê. Eu poderia falar, não, cara, não, Riso, não vou. É difícil as pessoas falarem não, é ou não é, Riso? Sim. As pessoas não falam não. Quando uma pessoa fala não pra você, você acha que a pessoa é grossa. Né? Repara nisso. Os brasileiros são enrolões, os brasileiros são pouco confiáveis, eles fingem sentimentos positivos e negativos de modo a gerar empatia com os outros. Então, tudo isso. O brasileiro é familista, ele não tem... familista, individualista, ele não tem senso nenhum de comunidade, ele pensa em obter o sucesso rápido a todo custo. Tanto que, lembra do menino pastor, que ele fala de Deus? Deus tá aí pra te ajudar rápido, Deus vai te ajudar rapidamente, né?
Nossa, o Deus do brasileiro, né? É um Deus imediatista. Ele não é o Deus dos calvinistas. O Deus... Eu não tô fazendo pregação calvinista aqui, mas o Deus dos calvinistas é um Deus de longo prazo, né? É o Deus de trabalhar metodicamente, tá? O Deus do pastor Mirim, ele tá, tô aqui, xarabaueba, já vai ficar rico agora, ele vai te entregar agora, o milagre vem agora. Porque todo mundo quer agora, né? Por isso que tem certos livros, eu sempre falo, né? O Raízes do Brasil é um livro obrigatório, mesmo tem alguns defeitos dele e tal. Porque pega essa questão da alma, o aventureiro, nossa colonização feita com a mentalidade do aventureiro, a colonização construída com a ideia não de vir aqui para ter um trabalho metódico, né? Os fundadores, a turma que veio com o Mayflower nos Estados Unidos, os caras que foram lá montar a fazendinha deles, e imaginar que eles vão ter uma vida, né, comunal, com aquela comunidade de pessoas que eram perseguidas por conta da sua religião na Europa, eles iam lá e montavam sua comunidade, eles queriam viver aquela comunidade. Não, aqui era, mano, não é correria, tal, pá. A ideia do aventureiro contra o trabalhador, né, essa dicotomia que o Sérgio Buarque de Holanda cria, e aí nós somos aventureiros, ela entra na mentalidade do Brasil. E isso é muito uma mentalidade de curto prazista, de prosperar a despeito dos outros, de querer ostentar e fingir ser mais do que ser. Então você nunca é, essencialmente, dificilmente se encontra uma pessoa brasileira que é autêntica, que ela é verdadeira no que faz, né? As pessoas estão sempre fingindo ser outras coisas. Elas querem ostentar antes de ter, né? Tipo o cara que é pobre, né? Pobre, ele já quer ter um iPhone. Ele precisa ter um iPhone correndo, né? Então todo mundo quer parecer muito rápido, vai comprar um monte de coisa falsificada. Não, cara, seja antes de parecer. Ah, mas não, né? Aí você não vai fruir os prazeres da vida, a mulher não vai te olhar, você não vai ser bem visto lá pelas pessoas. Não, você tem que rapidamente... Isso é uma coisa cultural que os portugueses trouxeram pra gente. Isso tá na nossa colonização lusitana, isso é muito presente na nossa colonização portuguesa. E isso nos deixou marcas muito ruins em todas as áreas, maiormente a política. Política, né? Então, assim, esta mentalidade é importante de ser combatida. Mas esse é o grande inimigo. Sabe quando você tem um chefão, você vai no videogame, você vai enfrentando, tipo Mortal Kombat, você chegou no Goro. Tinha o Goro, era o Shao Kahn? Qual era o último? Era o Shao Kahn? Era o Shao Kahn, né? Tinha o Goro e o Shao Kahn. É Mortal Kombat, mas o Goro também. Não, Bison é Street Fighter. Então, o pessoal, botamos 5 Valete Plus, vamos fazer o sorteio do primeiro, tá? A gente vai fazer o sorteio. Do 5 ao 8, vamos ter outro sorteio. Bora entrar, galera. Lembrando que todo mundo entrando vai ganhar a revista Valete e o nosso Ecos na Estrada. Então, o Centrão é o grande inimigo. E lembre-se uma coisa, o Judiciário é Centrão. Que? O Judiciário é Centrão? Sim. O Judiciário é Centrão com uma tendência progressista. Ele é um centrão de viés progressista. O Judiciário é um centrão de viés progressista. E o Legislativo é um centrão de viés conservador. E por quê? Por quê? Porque ambos são centrão. O centrão do Judiciário, como ele tá mais no topo da pirâmide social, e também ele tá naquela borda na curva da inteligência, né? Chama de queixo, não quiser. Então ele tende a ser progressista. Ele vive a universidade, porque passando um concurso ele teve que ter feito a universidade. Então ele vai se endereçar para a esquerda progressista. Já o político do centrão, ele vai ficar mais com o povo, então ele vai ser mais conservador. Entendeu? Então o centrão na política ele é de viés conservador e o centrão no judiciário, ele é de viés progressista. Ambos são centrão. Ambos são centrão. Então, você não vai derrotar o centrão do judiciário sem derrotar o centrão como um todo. E o centrão como um todo é basicamente todo o sistema político brasileiro. E é basicamente a alma brasileira. E essa alma precisa de reforma. A alma brasileira precisa ser reformada. E aí é um problema, porque a gente tá falando assim, você tá parecendo um esquerdista, que o esquerdista fala que, né, você tem que alterar a cultura, Cara, na nossa cultura tem os elementos que respondem ao problema. Nossa cultura não é de todo ruim, nossa cultura tem muita coisa boa. Não é que nós somos um lixo que precisamos ser resolvido. Tem certas coisas que é quase jogar no lixo, mas tem muita coisa que você pode usar como um elemento aristocrático que tem. Porque assim, esse aventureiro ambicionava ser um aristocrata também. Todo mundo queria ser um senhor. E o aristocrata, antes de tudo, é aquele que é responsável de maneira positiva pela comunidade.
Um bom líder é um aristocrata. As pessoas estão à procura de nobreza. As pessoas procuraram no Bolsonaro essa nobreza que ele não tinha. Né? Então, as pessoas querem isso. E já existiu na história brasileira. O brasileiro já teve lideranças realmente boas no passado. E o próprio processo de formação do território brasileiro contou com homens e mulheres acima da média. A história brasileira é cheia de aristocratas. A gente pode citar desde os bandeirantes a homens como o Henrique Dias. Depois vejam a história do Henrique Dias. O Paulo Cruz já contou em live, tá? O líder de um exército de escravos libertos que participou da Batalha de Guararapes, que perdeu uma mão ou um braço no campo de batalha. E falou, o rei de Portugal, nós vamos derrotar os holandeses, eu só quero que ele me liberte meus soldados e tal. Mesmo quando fizeram uma trégua com os holandeses, o cara foi pra cima. Nunca, assim, esse é um herói nacional. Nós temos heróis nacionais aí, figuras que, assim, são valorosas aos montes, mas a gente esquece eles e a gente quer os marçais. Imagina o seguinte, em algum lugar no passado, um monte de Pablo Marçal e Pastor Mirim venceu. Vocês entenderam? Em algum lugar no nosso passado, nós deixamos que os marçais e os pastores mirins vencessem. E aí, ao vencer, nós achamos que nós somos uma merda, mas nós não somos. Porque nós não teríamos construído o nosso território do tamanho que ele tem. Nós não teríamos levado a nossa língua para um território tão grande se nós fôssemos um país de marçais e pastores mirins. Então, assim, nós não fomos só marçais e pastores mirins. Senão nós seríamos uma republiqueta qualquer na América do Sul. Uma tranqueira qualquer. Algum momento não foi só um bando de Pablo Marçal. Eu só peço para vocês entenderem isso. Não foi só isso. Não foi só isso. Porque se nós só... beleza, aqui é um lugar de Pablo Marçal. Gente, secessão, cada um corre para um lado, tá? E vocês não gostou, vai para outro país, vai para outro lugar. Porque é isso, entendeu? Falo assim, de maneira expressa, bem clara para vocês. Se não, entendeu? É porque alguma coisa especial já foi feita por algumas pessoas especiais. E assim, essas pessoas especiais existiram. Existiram homens e mulheres incríveis que fizeram coisas incríveis na história do Brasil. Tá? Tem uma história, deixa eu comentar um negócio. Assim, meu irmão tá produzindo isso com um amigo nosso, Gabriel Calamari. Tá? Eles querem produzir filme. Sabe que é a história de uma mulher que na guerra São Paulo contra o criminoso Getúlio Vargas, da Revolução Constitucionalista de 32, uma moça italiana, migrante italiana, mulher chamada Maria, o irmão dela participou na guerra, o irmão dela morreu em campo de batalha. Ela se alistou meio como se fosse homem, meio que disfarçada ali, participou de batalhas no campo de batalha, foi pro pau, atuou na guerra. Isso aqui é uma história. Isso aqui é uma história. Porra, olha essa mulher. Isso aqui é uma história sensacional. Essa mulher... as pessoas tinham que contar em verso de prosa a história dela. Meu irmão e o Calamari querem fazer o filme dela. E eles estão desenvolvendo agora uma HQ premium, aquelas super HQs, assim, que a gente devia ler e as pessoas deviam conhecer. Vocês tinham que dar de presente essa HQ para as pessoas. Eu tô pensando assim, como desenvolver isso pela editora da Valete. Sabe? Olha que história. Olha que mulher braba. Quem é essa mulher? Imigrante, uma imigrante italiana, pobre, perdeu o irmão na guerra, compra os valores da guerra, participa da guerra. Ela é conhecida, houve essa história, o pessoal lá da região do Riso, do Vale do Paraíba, conhece ela. Foi uma heroína de guerra. Nós temos muitos heróis aqui na história do Brasil, muitas pessoas valorosas. Mas a gente escolheu não eles, nós escolhemos os Pablos Marçais, nós escolhemos os pastores mirins, nós caímos no truque. Né? Nós também. Citar Maria Quitéria. Henrique Dias, Maria Quitéria, essa italiana, essa Maria que eu falei aí, que participou da guerra de 32 aqui em São Paulo, tá? Tanta história sensacional, tantas pessoas que se sacrificaram por algo maior que hoje a gente desdenha e chama de Bostil. Teve pessoas que não acharam que isso aqui era Bostil. Agora, de fato, o bostileiro venceu, né? O bostileiro venceu. E o bostileiro tá aí. E o bostileiro tá ocupando a presidência da Câmara, o bostileiro ocupa a presidência do Senado, o bostileiro tá na presidência da República, o bostileiro ocupa a maior parte dos governos nas câmaras municipais, o bostileiro tá no Legislativo, tá no Judiciário, o bostileiro tá aí por todos os cantos, né? E aí eu entendo quem fala, mano, não vale a pena, porque nós fomos derrotados pelo bostileiro. Concordo, o bostileiro venceu. O que eu tô propondo vamos tentar derrotar o bostileiro? Que eu concordo, se a gente tentar, e vai dando murro de pão, vê que não tem jeito, porque assim, eu também não sou otário. Se eu sinto que eu tô devotando uma vida a uma causa inútil, pô, eu só vivo uma vez. Eu vou declarar derrota. Não tem problema nenhum. Eu fico igual o Michael Scott no... Tenta achar essa cena do The Office.
Que é I declare bankruptcy! Que ele basicamente achou que uma pessoa declarar falência era ela vir a público e avisar pra todo mundo que ela faliu. Eu declaro falência! Então eu posso declarar, eu declaro derrota, perdemos. Perdemos, tá? Tentei, mas a vida não é só isso. Então nós parto dessa pra fazer outra coisa. O mundo é cheio de oportunidades. Só não vou dar murro em ponta de faca, mas eu acho que ainda dá. Alguns vão falar que é ilusão, alguns vão falar que é perder de tempo, mas eu acho que nós somos os melhores da nossa geração e houve algum tempo que os melhores de outras gerações resolveram fazer a mesmíssima coisa. Os mais corajosos, ou os mais inteligentes, ou os mais capazes, os mais industriosos, os mais esforçados. Em algum momento essas pessoas tiveram meios de ação e fizeram coisas importantes. E eu acho que a gente pode fazer. Tá? O RFK disse, corte do Renan declarando derrota. Então, assim, quando a gente vê uma pequena vitória como a gente teve hoje, né? A gente fala, pô, que legal, tem coisas aí que a gente consegue fazer. É uma pequena vitória no meio de um mar de derrotas. Mas né, a gente não podemos desanimar.